Agora, vamos falar de quais são os documentos necessários para um escapião? Então, eu fiz uma série de vídeos aqui sobre as diferentes modalidades de regularização fundiária, diferentes modalidades do escapião, e também sobre algumas questões mais comuns referentes ao tema. E aqui que eu acho que é de suma importância a gente anotar. Sobre a questão dos documentos necessários. Eu vou pincelar, falar quais são esses documentos e algumas observações que são muito importantes para que você tenha em mente na hora de organizar esse documento com o seu advogado e você, já ir preparado para uma reunião, para a bateria de questões que vão ser feitas, tá bom? Então, primeiro ponto, o escapião sempre vai precisar de advogado, ponto. Mas sempre vai precisar, ainda que eventualmente você se socorra da Defensoria Pública. O escapião não é um tipo de procedimento que você consegue fazer em juizado especial. Ele é um negócio que vai demandar custos e tal, então já prepara o bolso. E o ponto que tem que ter na tua mente é que quando a gente fala de qualquer modalidade de regularização imobiliária, ele é um procedimento que ele é, sobretudo, baseado em evidências. Então, por isso, é muito importante que você tenha toda essa organização documental e das testemunhas, para que você consiga fazer realmente valer os seus direitos. Então, primeiro ponto, documentos pessoais, preferencialmente atualizados, RG, CPF e comprovante de endereço. E aqui, a gente está falando tanto do solicitante como das pessoas que eventualmente coabitam aquele imóvel. Beleza? Se possível, todo mundo que, esteve antes na cadeia também. Mas, em especial, as pessoas que ocupam atualmente. Planta e memorial descritivo com ART ou RET. A planta, você precisa às vezes, quando você, já comprou ou você tá, você já tem essas informações, então, às vezes, você consegue aproveitar da planta, tá? A planta, você consegue muitas vezes na prefeitura, se já estiver registrado. Se não tiver, você vai ter que fazer tudo zero. E aí, então, olha para ver se na prefeitura ou no próprio cartório a questão da planta. E aí, o memorial descritivo, ele é basicamente, tirar fotos do imóvel. Você tira as fotos do imóvel. E aí coloca, olha, aqui é a sala. A sala tem a dimensão tal, tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa. O que eu acho que é o creme de la creme aqui? Quando você pedir pro profissional fazer esse tipo de coisa, o ideal é você procurar um engenheiro ou arquiteto, que são as pessoas que têm essa inscrição, né? Que já tenha mexido com outros procedimentos, ou de uso capião, ou, que tenha uma boa bagagem, uma expertise técnica para a pessoa pegar e aprender a fazer. Então, às vezes, ele já tem fitas métricas que medem sem ter que ficar muito absurdo, já pega, já tira as fotos, já faz tudo rapidinho. E até tem a indicação, eventualmente, de alguns profissionais. Nisso, você vai pegar, na hora que esse profissional for redigir o documento, peça para que ele fale assim, olha, como é que tá o estado da parede, como é que tá as coisas, se tá tudo em ordem, para provar, no teu caso, que houve benfeitorias. Então, assim, você pegou um imóvel e você tem intenção de usar ele, já pega, faz um relatório fotográfico inicial. Depois, quando vier um profissional, ele vai pegar e fazer por ele. Ele vai poder comparar por A mais B que houve modificações. Depois, você vai precisar de certidões do cartório de registro de imóvel. Então, a matrícula, IPTU, para ver se está regular ou não. Detalhe, como você age com um ânimo de dono, então você tem que pagar o IPTU, não tem como fugir. Água e tal. Mas você vai precisar, dessas certidões negativas para mostrar que tá tudo bem. E a matrícula. O justo título, se houver. Quando a gente tá falando de justo título, por exemplo, contrato de compra e venda, doação, alguma declaração, um contrato de financiamento, enfim, qualquer coisa que deu origem àquele título. Tá bom? Mas aí foi o contrato de boca. Aí não tem justo título. Mas se você tiver feito uma mensagem, a pessoa já fala assim, olha, pode ficar com esse imóvel pra você. Não quero. Ainda que a pessoa fale de boca pra fora, já pega e já copia esse print. Porque vale o que tá escrito. E aí, outro documento é a ata notarial, que ela é imprescindível quando a gente tá falando de uso capião extraordinário. Aliás, extrajudicial. Por quê? No judicial você não precisa disso. Mas no extrajudicial,
como você tá fazendo algo, tipo, sem a caneta do juiz, então, para fins de segurança, eles vão exigir essa ata notarial, que você vai reunir todos os documentos. Aí, tipo, o notário vai virar e falar assim, olha... Aí vai contar toda a historinha. Fulano, passou a posse para ciclano, que passou para Beltrano. Nisso, teve benfeitoria XPTO, conforme comprovantes, conforme isso, aquilo. Aí, nisso, a gente tem as fotos e tal. Todos os documentos que vão passar no cartório de registro de imóveis, antes, eles vão ser assinalados com essa ata notarial. Então, é bom você procurar um bom cartório que consiga resumir tudo, que aí na hora quando, tipo, o escrevente do cartório de registro de imóveis só vê, ele não tenha dúvidas e você não tenha que retificar esse documento. Os comprovantes de posse, contas, IPTU, recibos, fotos, eventualmente extrato, contas de streaming, enfim, outras coisas mais específicas. Quando a gente fala de extrato, etc., às vezes eles não são essenciais. Você tem que, tipo, focar em contas que são, tipo, relativas ao imóvel, tá? Ou que, porventura, sirvam como comprovante de residência. E aí você pega, a princípio, as duas primeiras que você encontrar, as duas mais antigas, e depois as duas mais recentes. Aí, nisso, você pode pegar declarações. Então, declarações de anuência, caso a outra parte vire e fale assim, é raro, mas acontece, tá? Não, eu realmente fiz a venda, tal, não tem interesse. Que é muito comum, às vezes, tipo... Enfim, teve tratativas prévias lá no passado, e que realmente não deu tempo das partes regularizarem, por qualquer motivo que seja, né? Então, você pode ter essa declaração, né? Que aí, tipo, a declaração de anuência, a declaração de confrontante, que aí, tipo, imagina se você está numa área que você... São os vizinhos. Então, se você tiver num prédio, são os seus vizinhos do andar. E se tiver numa área que é uma casa, então são os seus vizinhos, tipo, os do lado, da frente, mas em especial aqueles que, tipo, se eu tenho uma casa, tem um vizinho aqui e outro ali, então os dois vizinhos que estão do lado. Ah, não tem um vizinho do outro lado, nem outro, mas é um vizinho que é, tipo, de uma fazenda próxima. Então, é o vizinho da sua fazenda, entendeu? Então, os confrontantes são isso, são as pessoas que estão próximas. Tem casos que, às vezes, até a propriedade dessa outra pessoa, ela não sabe definir onde começa o terreno dela, só sabe onde começa o seu. Então, por isso que é importante a questão do confrontante estar alinhado os limites da propriedade de um e de outro, tá? Você também pode ter declaração de testemunha. Então, pode ser amigos, vizinhos, pessoa que te vendeu, pode ser amigo, enfim, pessoas que sabem que você estava por lá. Declaração do síndico também pode ser interessante. E aí, no caso do usucapião rural, a gente tem a certidão do INCRA, tá? Que vai ser necessário as certidões do INCRA. Você faz um procedimento administrativo e depois faz o outro extrajudicial. Aí, só uma observação. Quando a gente fala de apartamentos, essa parte de metragem e tal, memorial descritivo, pode ser dispensado, porque realmente não tem que ficar mudando muito de croquis, de não sei o que, e acaba que são coisas que, assim, se eu for parar pra pensar, planta memorial descritivo, já é de 3 a 5 mil reais. Ata notarial é de 5 a 10, às vezes mais. E assim, se você for fazer de um apartamento e tal, às vezes é um custo que você pode dispensar. Mas se quiser ser mais formalista, você pode fazer pra mostrar que tá tudo kit e beleza, e segue o fluxo. Tá bom? Então, é basicamente isso. Eu sou da linha que quando você tem testemunhas, a partir do momento que você vai pegar, vai ingressar com o procedimento, seja extra, seja judicial, já pega a declaração dessas testemunhas, porque a gente não sabe se a pessoa vai viver, vai morrer, etc. Então, você já tem isso, já pega a reconhecimento de firma. Então, você tem que ter essa malandragem para deixar tudo redondo. Até porque, de novo, o usucapião, ele é um processo pautado em evidências. Então, não vá se iludindo achando que a tua palavra basta.
Porque o juiz, ele vai olhar, é cara crachá, é tipo, olha, tem isso, tem aquilo, assim como o cara do cartório também, tem isso, tem aquilo, porque como envolve uma responsabilidade muito grande, ele só vai te conferir isso se tiver tudo de acordo. Então, fique esperto, tá bom? Então, essas são as minhas observações sobre os documentos. Preferencialmente, deixe tudo organizado, escaneie, baixe um aplicativo CanScan, alguma coisa assim, e deixa tudo escaneado. Mas, se eu tiver documentos físicos, organize tudo numa pasta, porque eventualmente o cartório ou o juízo ele pode sim pedir esses documentos de volta, tá? Que são as versões originais. Então, por isso, inclusive, que você pega e você faz a ata notarial. Porque às vezes você pode ter documento que pegou, ficou riscado, perdido. Então, tem que ter esse cuidado para manter tudo em ordem. Inclusive, após o deferimento do escapião, minha recomendação é você manter esses documentos guardados por, no mínimo, 2 anos. Se não mais, até 5. Mas eu digo isso para fins de ação rescisória, tá? Para você não ter problema. Do nada surgir um ser humano e aí querer, tipo, anular por qualquer motivo que seja. Seja por questão de citação, seja por questão de, tipo, que a pessoa só descobriu depois, enfim. Uma série de coisas. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, né? Deus me livre. Mas mantenha isso com você, tá bom? E aí, todo o contrato que você for anotar, ou que você já tiver também, pega com o reconhecimento de firma para evitar problemas referentes à assinatura, tá bom? É isso, vamos para o próximo vídeo, que vai ser sobre notificação judicial. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente aqui eventuais outras dúvidas para a gente fazer mais algumas adições, compartilhe com quem precisa, e curta e siga nossas redes aqui, seja canal do YouTube, ativando o sininho para novidades, ou mesmo meu perfil no Instagram, Maria Valtão. Mais informações aqui na descrição, na legenda, tá bom? Muito obrigada e tenha um excelente dia e vamos para o próximo vídeo.